Boa noite a todos, boa noite meus caros colegas, boa noite aos que estão aqui presentes e boa noite aos que nos assistem. Começamos hoje a abertura da 17ª reunião ordinária da 16ª legislatura, hoje, dia 16 de junho de 2025. Quero deixar para a gente pensar um pouquinho em Mateus 6, 26 a 30, é uma parte do Sermão da Montanha, onde que Jesus estava sentado com uma multidão de pessoas e ele vai falando várias coisas. E uma das coisas que ele fala, e ela é muito presente na nossa vida, e que por sinal não conseguimos fazer, mas por isso que a gente tem que ler de novo e lembrar, que ele diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a mais à sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Aqui Jesus faz a gente pensar, né? Ele diz assim: tudo é meu. A minha vida, a tua vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos não são nossos. Deus nos dá a possibilidade de sonhar, mas Ele que vai cuidar. E o convite hoje é para descansar no Senhor. Descansar, porque tudo aquilo que estiver da vontade dele, ele vai realizar. Que a gente possa descansar nossos sonhos, os nossos desejos, que a gente possa lembrar que a gente é muito importante, que o Senhor ama cada um de nós. E cada um de nós é tão diferente, mas cada um de nós é importante diante de Deus. Né? Que a gente possa ter essa lembrança sempre, né? Eu convido então a todos para o momento da oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Passamos agora para a votação da ata. Todos nós recebemos a ata durante a semana. E pergunto a você se ela pode ser aprovada. Se alguém tem alguma questão pendente, podemos aprová-la. Então, a ata da reunião anterior aprovada por unanimidade. Temos agora, nesse primeiro momento, um expediente da Prefeitura, da resposta de um requerimento do ofício número 326 de 2025 da Prefeitura de Benedito Novo. Prezados vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 12 de 2025, do ofício 1625, protocolo 672 de 2025, em 27 de maio de 2025, que solicita esclarecimentos acerca da contratação por meio de inegibilidade de uma palestrante no valor de 18 mil, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde, direcionado ao setor de saúde e assistente social, em comemoração à Semana da Enfermagem. Segue as seguintes informações. Fontes orçamentárias. A dotação orçamentária utilizada no processo de contratação é dotação 266, órgão de unidade 4/1, ação 2402, elemento 3339, 0394 e 8 e uma série de zeros. Vínculo 270031 2002. Emenda bancada PAR. A conformidade com a indicação de dotação orçamentária para o processo administrativo número 34/2005 está de acordo com o parecer favorável pelo setor contábil da municipalidade. Os recursos destinados para o incremento temporário do PAR
FAB devem ser utilizados para pagamento de despesas de custeio nas unidades básicas de saúde. Entre as várias opções, podemos destacar material de consumo, tais como produtos médicos de uso único, agulhas, seringa, gaze, luva, ataduras, material de expediente e material de limpeza, combustível para veículos utilizados na atenção básica, material gráfico, serviço de manutenção e conservação de equipamentos, placas de identificação, totens, pinturas das UBS. Manutenção de qualquer natureza, desde que seja realizada no âmbito das unidades básicas de saúde. Pagamento de água, luz, telefone, internet das unidades básicas de saúde. Pagamento de serviços de terceiro, pessoa física ou jurídica para a realização de cursos e treinamentos, a exemplo de instrutores, material didático a ser utilizado nos cursos, locação de espaço físico, locação de equipamentos para eventos educativos, produção e reprodução de material gráfico, folhetos educativos, faixas, banners, cartazes, folders. Divulgação de eventos e campanhas educativas de atenção básica. Pagamento de pessoa jurídica para alocação de veículos a serem utilizados estritamente nas unidades de atenção básica, a saber, visita domiciliar, supervisão técnica, atividades de vacinação nas zonas urbana e rural. Aquisição de fardamento para trabalhadores da atenção básica. Prioridades da saúde. A Semana de Enfermagem foi celebrada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Benedito Novo, com aproximadamente 120 pessoas. No entanto, o evento não teve apenas como objetivo celebrar a Semana da Enfermagem, mas também teve como objetivo homenagear todas as categorias da Secretaria da Saúde e Assistência Social. Assim, todos os funcionários da Secretaria e colaboradores envolvidos nos serviços diários da área foram incluídos nesse evento. O encontro foi marcado por momentos de reflexão, aprendizado e reconhecimento, tendo como objetivo principal zelar pelos que cuidam. Na abertura foi enfatizado pelo responsável pela Secretaria, onde destacou que os desafios que os profissionais de saúde enfrentam, como é possível fazer saúde em um sistema que custa muito para fornecer o que o paciente necessita. Salientamos ainda que vivemos sob constante pressão. A era da hiperconexão intensifica ainda mais a nossa pressão. Esse foi o momento de cuidar de quem cuida. A programação contou com palestras da jornalista e apresentadora da NSC-TV, Laine Valgas, especialista em neurociência e inteligência emocional, e do educador físico e doutor em ciências do movimento humano, Afonso Kulevic. Em uma conversa leve e profunda, os palestrantes abordaram temas como saúde emocional, autoestima, movimento e autocuidado. O objetivo do evento foi promover o aperfeiçoamento, a valorização e o fortalecimento emocional dos profissionais, em linha e com novas diretrizes do NRU, vigente desde 26 de maio de 2025, que passou a exigir a identificação e gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A norma se alinha à Lei 14.831 de 2024, que reconhece empresas promotoras de saúde mental. Além do cuidado com os cuidadores, o evento também foi marcado por uma homenagem ao Dr. Renato da Silva, uma figura histórica da saúde local, que construiu uma trajetória inspiradora, marcada por esforço, humanidade e um compromisso diário com o cuidado ao próximo. Tratar da saúde mental não é apenas um dever legal. Equipes saudáveis são mais produtivas, participam mais ativamente e permanecem por mais tempo. E, acima de tudo, salvaguardam o que mais é crucial, a dignidade do trabalhador. O tema saúde mental deve ser destaque diariamente, não apenas durante o Setembro Amarelo. É necessário estabelecer ambientes seguros e com diversas ações ao longo do ano. Não podemos negar que recebemos críticas, mas o que nos fortalece ainda mais é o retorno que obtivemos dos nossos colaboradores. Podemos sentir isso nos dias subsequentes, quando recebemos sorrisos e abraços calorosos, em agradecimento pelo evento que foi planejado e realizado pensando nos profissionais de saúde e assistência social. Seguem algumas mensagens dos colaboradores. Aproveitando, parabéns pelo evento de ontem, ficou lindo e muito bem organizado. Os palestrantes bem escolhidos também, obrigada. Oi, sensacional. Recordei de toda a minha trajetória de livros que li e cursos que fiz.
como foi bom escutar ela. Parabéns pela organização do evento. Ontem tive que sair para dar aula em Timbó, mas quero agradecer vocês pelo evento de ontem, pela coragem e determinação, pois não é fácil trazer alguém como uma palestrante. No começo, acho que vamos meio que incrédulos no que ela vai falando, mas depois que nos desarmamos, fica muito bom. O evento foi realmente e sinceramente incrível. Muito obrigada. E o mais importante, vocês trouxeram alguém além do tempo de muitas pessoas aqui em Benedito. Com certeza, vocês semearam novas coisas e coisas muito boas para o futuro. Foi um evento maravilhoso. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, palestrante linda e querida. Deixou as pessoas bem animadas. Assim que o povo gosta, se sentem muito felizes. Transparência e justificativa. Por mais que o impacto tenha sido positivo, devemos considerá-lo momentâneo, e outras ações devem ser feitas nos mesmos moldes, para que o impacto se torne permanente. E pelos motivos acima já elencados, acreditamos que ficou justificado a contratação dos palestrantes acima mencionados. E ainda, o valor dos palestrantes e valor dos comes e bebes foram efetuados dentro dos parâmetros utilizados pela Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos e Normas da Contabilidade Pública. Também, apenas para constar, a bebida alcoólica tipo chopp, disponível após a finalização do evento, foi proporcionada por uma doação sem custos para a administração pública. Certo de que termos atendido aos questionamentos, ressaltamos que estamos à disposição para informações adicionais e necessárias sobre o evento. Solicitamos que, assim como o pedido de informação foi apresentado em plenário, a resposta também seja lida na sessão da Câmara para conhecimento de todos os vereadores desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Jean-Michel Brutmann, prefeito de Benedito Novo. Passamos agora para a entrada de matérias do Executivo Municipal, um projeto de lei de número 34 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a doar veículos, equipamentos e materiais permanentes ao Estado de Santa Catarina, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências. Boa noite, presidente da Câmara. Boa noite, presidente da Câmara. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Exposição de motivos. Senhora presidente, senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei número 34/2025, que autoriza o Poder Executivo a doar veículos, equipamentos e materiais permanentes ao Estado de Santa Catarina, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar e das outras providências. A recomendação do presente projeto de lei vem em atendimento ao parecer referencial número 4/2024, de 17/7/2024, que trata da celebração de convênios entre o Estado e os municípios para a prestação dos serviços de bombeiros. Conforme previsto no artigo 108 da Constituição Estadual, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar, a taxa de prevenção contra sinistros é de competência estadual, instituída pela Lei Estadual número 7.541, de 1988, e os recursos arrecadados, bem como os bens adquiridos com esses recursos, pertencem em essência ao Estado. No convênio 16/2021, com vigência de 24/5/2021 a 24/5/2026, firmando entre o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar, e o município de Benedito Novo, tem previsão na cláusula 2ª que os bens adquiridos através dos recursos oriundos deste convênio serão cedidos ao Estado de Santa Catarina, sendo reforçado pelo presente projeto de lei. Assim, apresentamos a presente proposta aos senhores vereadores, contando com parecer favorável. Município de Benedito Novo, aos 11 de junho de 2025. Jean-Michel Brutmann, prefeito de Benedito Novo. Entrar nesse projeto, que será lido, discutido durante a próxima semana, né?
Temos agora do Legislativo Municipal a indicação número 84 de 2025 da vereadora Marisa. Indicação número 84, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que instale muro de contenção de pedras em Ribeirão Tigre, próximo ao trevo que dá acesso a Ribeirão Pinheiro, onde está ocorrendo o desbarrancamento de parte da via pública. A obra de contenção irá garantir uma maior estabilidade e evitar que mais erosão ocorra. Sala das Sessões, aos 16 de julho de 2025. Vereadora Marisa Teste. Vereadora Marisa, pode fazer suas colocações? Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas vereadores, a todos que estão na casa e também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Vou pedir para o Darley colocar então as fotos. Esse trecho ali é próximo ao trevo que dá acesso ali ao Ribeirão Pinheiro. Então, o tiver ali que está com um desbarrancamento, já está sinalizado. O pessoal tem um pouco de cuidado, mas enfim, como a rua ali é estreita, então grande risco então, para quem transita, né? Já conversei com o setor de obras, eles já estão a par, né? E assim que possível também vão estar realizando ali a manutenção. Obrigada, vereadora. Seguimos. Próxima indicação é de número 85 de 2025 da vereadora Andréia. Indicação número 85, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que realize a troca da tubulação danificada e a manutenção na pavimentação lajotas no Beco Gaspar. Sala das Sessões, aos 16 de junho de 2025. Vereadora Andréia Turo. Vereadora, pode fazer suas considerações? Primeiramente, queria desejar uma boa noite a todos os vereadores, né, ao público presente aqui e também a todos que nos acompanham de casa. Só reforçando que eu estive no local ontem e vi que a situação realmente está bem complicada lá, tá? No Beco Gaspar. O problema com a tubulação, ela começa na casa do Márcio Engel, bem em cima, praticamente no pé do morro, né? Se vocês observarem as imagens ali. E ali já tem uma cratera enorme, né? E logo descendo perto da curva, provavelmente deve ter tubulação quebrada e pavimentação. A tubulação ela está quebrada e fechada, né? Então a pavimentação também das lajotas ali logo na curva ela está afundando, né? E já conversei com o secretário Reinaldo e ele me disse que esses tempos ele já foi até lá no local, já foi feita uma manutenção lá, mas ele vai precisar levar a retro até lá, abrir tudo e ver o que realmente está acontecendo com a tubulação. Indicação número 86, de 2025, também da vereadora Andréia. Indicação número 86, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que isente os comerciantes locais da cobrança de taxas quando da participação em eventos promovidos pelo município e por empresas terceirizadas. O objetivo é incentivar a participação da comunidade e reduzir encargos financeiros para os negócios locais. O projeto, se aprovado, poderá impulsionar a economia local e a participação em eventos, além de simplificar o processo para os comerciantes. Sala das Sessões, aos 16 de junho de 2025. Vereadora Andréia Turo. Vereadora Andréia, pode falar? Então, essa indicação eu estou fazendo porque foi um pedido do comércio local, já na época quando eu saí para fazer a campanha, e como agora estão iniciando os trabalhos de licitação, as tomadas de preço, né?
Eu acho que é um momento oportuno para isso. Inclusive, consta também já no portal de transparência, né, o processo de número 44/2025, que já foi até feita a contratação do show do João Neto Frederico, como também o prefeito, todo mundo hoje comentou ali na entrevista que foi feita, né? Então, assim, eu acredito que isentando o comércio local dessas taxas vai fomentar a economia local. Mesmo sendo terceirizada a festa, eu penso que deve constar uma cláusula, talvez no edital ou algo assim, que não cobre as taxas de aluguel dos espaços ou das outras taxas também relacionadas à participação no evento, né? Para o nosso comércio local aqui. Já para os outros que vêm de fora, colocam ali o stand e tudo mais, eu acho que pode ser cobrada uma taxa sim, tá? As festas e eventos com a participação do comércio local podem ajudar a promover a cultura e os produtos típicos da região, valorizando a identidade local. Nós temos praticamente tudo aqui no nosso município. A gente tem shopping, tem pastelaria, tem lanches, tem cafés, restaurantes, produtos, né, de artesanato, né, com a nossa feirinha local também. E eu acho que essa é uma forma da gente valorizar o nosso comércio local. Então, seria isso. Obrigada. Obrigada, vereadora. Apresentadas as indicações, nós passamos agora para a ordem do dia. Temos hoje a segunda discussão e votação do projeto de lei número 28, de 25, que altera o inciso 1º do artigo 15, no capítulo 3º, seção 2, dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA, na Lei Municipal número 1782 de 2015. Esse projeto a gente já conversou na semana passada, já passou pela primeira votação. Pergunto aos colegas se há necessidade de alguma discussão a mais ou se já podemos passar para a votação. Passar para a votação, ok? Então, peço aos colegas se aprovam este projeto de lei. Todos, ok? Então, aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 28 de 2025. Passamos agora para o próximo projeto de lei de número 29 de 2025, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura e adota outras providências. Esse projeto de lei também, que justamente vai falar sobre a fundação, para a gente ter uma Fundação Municipal de Cultura. Também já conversamos na semana passada, né? E hoje ele passa então para mais uma votação. Algum ponto ainda para discussão ou podemos passar para a votação? Passar para a votação, ok? Todos concordam? Alguém se tem alguma objeção a esse projeto? Não? Ok? Então, aprovado por unanimidade também esse projeto de lei de número 29 de 2025. Temos também o projeto de lei de número 30 de 2025, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao procurador ou assessor jurídico nas causas em que for parte o município de Bento Novo e dá outras providências. Esse projeto também foi discutido na semana passada. Alguma objeção, alguma discussão a mais? Podemos passar para a votação, ok? Todos concordam, então? Podemos aprová-lo? Ok? Projeto de lei de número 30 de 2025 aprovado, então, por unanimidade. E temos também, como segunda discussão e votação, o projeto de lei número 2 de 2025, que institui o programa Amigo Sangue Bom do município de Benedito Novo e dá outras providências da vereadora Andréia. Também ele foi discutido já na semana passada, já foi feita a primeira votação. E peço a você se há ainda necessidade de alguma explicação ou se podemos passar para a votação, ok? Todos? Tá. Peço então aos colegas se aprovam esse projeto. Sim? Ok? Então tá. Aprovado por unanimidade, então. Muito obrigada, vereadores. Temos agora a primeira discussão e votação. A primeira é o projeto de lei complementar de número 31 de 2025, que dispõe sobre a concessão específica de
pagamento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, incidente sobre imóveis utilizados pelos hospitais instalados no município e da outras providências. Passamos agora para a discussão e depois para a primeira votação. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vereadora Andréia, por favor. Meu ponto de vista, né, uma forma de incentivo financeiro, né, para o desempenho das suas atividades na cidade, né. A gente sabe das dificuldades que a saúde enfrenta, então, o meu ponto de vista, o meu voto é sim. Alguém mais gostaria de falar sobre essa questão do IPTU? Acho que é muito claro, né? Acho que é importante a gente ser favorável a esse tipo de projeto, porque ele beneficia a todos os moradores e a todos que necessitam, né? Podemos passar então para a votação, então? Todos aprovam esse projeto? Ok? Muito obrigada. Temos agora o projeto de lei complementar número 32 de 2025, que altera a lei complementar de 2027, de 15 de setembro de 22, que dispõe sobre a criação da função gratificada de diretor de unidade escolar, cumprindo o que determina a legislação aplicável, e regulamenta o processo de gestão democrática para diretores de unidade escolar da rede municipal de ensino de Benedito Novo e da outras providências. Lembrando que na semana passada nós já tínhamos colocado que era em regime de urgência, devido a gente poder contemplar esse momento. Gostaria só de novo da gente lembrar o que nós estamos aprovando aqui, tá? Que é justamente nós estamos no processo de gestão democrática, já começou na gestão passada, acho que foi um marco muito grande, importante, e ele não é fácil, porque às vezes no momento em que todo mundo sempre estava acostumado que o prefeito indica, que alguém indica, que algum partido político indica, a partir de 2022, então, não. O que acontece? Um professor se inscreve, que ele tenha todas cumpridas a pontuação que necessita, né? Os argumentos que necessita, e aí é votado pela comunidade. E por que esse projeto ele voltou agora, né? Porque justamente nós precisamos criar mais 2 vagas para diretor. A primeira já expliquei, mas eu gosto de contar de novo, né? Que Santa Maria tem um bloco só, né? Chamado de Polo 3, onde tanto creche como do 1º ao 5º ano é uma pessoa só que é responsável. E são realidades muito diferentes e, de verdade, é uma casa muito grande. Então, quem cuida de 2 não cuida de nenhuma quase, né? Porque não tem como cuidar das 2 casas. Então, a gente achou por bem abrir, né? Daí vai ter uma diretora de 0 a 6 anos, então da creche ao pré, e a outra diretora ou diretora, né, gestor, do 1º ao 5º ano. E a outra vaga que está sendo aberta, que não vai ser usada agora, vai ser para o ano que vem, quando tiver aberta então a creche lá do São João, onde também vai ter que ter alguém que coordene, que dirija, e que para não ter todo esse trâmite novamente, para a gente não precisar de novo estar aqui, né, para solicitar, tá? E não sei se alguém mais gostaria de perguntar ou de fazer alguma colocação. Na verdade, é uma reorganização, né? Exatamente, é uma reorganização e é uma coisa que vai acontecer mais vezes, vereadora, porque assim como foi começado em 22, se caminha um pedaço. Daqui a pouco se caminha mais um pouco e cada vez mais a gente vai ter que se reorganizar e se adaptar. E com certeza a nossa rede ela vai crescendo, né? A partir do momento onde que tem mais, a população cresce, a gente vai juntando e isso é bom para todos nós, né? Coloco então em votação, como é de regime de urgência, então semana passada já fizemos, né? E hoje então ela seria a votação e ela encerraria hoje então, né? Ok? Podemos fazer a votação então? Ok? Aprovado? Alguma objeção? Ok? Muito obrigada, vereadores. Temos agora um projeto de lei complementar de número 33 de 2025, que altera a redação do cargo que menciona no quadro geral de servidores públicos do município. Que ele falava sobre a questão de informática, é isso, né? Que se exigia o ensino médio, mas aí se mudou para que ele pudesse estar cursando, né? Como eu compreendi que pelo fato de talvez, por causa de valores, às vezes não se consegue talvez
algum profissional, enfim, né? Mas eu acho que está aqui para a gente pensar, conversar, tirar dúvidas. Se alguém gostaria de comentar alguma coisa, se alguém tem alguma objeção. Não? Ok? Ok, bem tranquilo, podemos aprovar então, fizemos essa primeira aprovação então, ok? Aprovado então nessa primeira situação, ok, muito obrigada. Temos agora o projeto de lei número 3 de 2025, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Uso de Energia Solar no município de Benedito Novo, da autoria da vereadora Andréia Milho. Hoje ele vai aparecer como a primeira votação e primeira discussão. Podemos estar a postos aí? Andréia, queres falar? Ok? Então, como nós conversamos nas comissões, né, a gente sabe que tudo que passa por aqui um impacto financeiro pode ter, sim, né? Mas eu vejo com bons olhos, porque eu acredito que a gente precisa incentivar a nossa população, e tanto quanto o órgão público também, a fazer essa economia. Quem tem sabe que é econômico, né? Vendo a questão do meio ambiente, da saúde do nosso planeta. Espero que, com carinho, o Executivo dê atenção ao projeto. Como eu comentei aqui na semana passada, já havia no município um estudo de que o impacto financeiro de economia seria bem relevante, isso, essa palavra me fugiu. Então, seria essa a justificativa, né? E tanto quanto para quem for fazer uma instalação dessa, que tivesse prioridades, talvez um desconto no IPTU, não precisa zerar, a gente sabe que tanto quanto um quanto o outro precisam dessa economia girando, né? Mas que a gente incentive a população ao uso da energia solar, tanto quanto o nosso município pense com carinho nessa economicidade. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Marisa? Na verdade, vereadora, desculpa, mas eu gostaria só de pedir vistas. Só para eu poder dar mais um estudo, assim como eu falei na comissões, eu acabei ficando um pouquinho de dúvida da questão das comissões de finanças, né? Para fazer parte, então só gostaria de dar agora uma olhada com outros olhos, ainda tirando as dúvidas agora. Se pudesse deixar mais uma semana na casa, pode ser? Ok? Ok. Certo. Obrigada, vereadoras. Passamos então agora para a palavra livre, tendo todas as nossas tarefas feitas. Agora passo para a palavra livre. Alguém gostaria de dar a palavra agora, nesse momento? Vereador Maicon, por favor. Primeiramente, dar boa noite ao senhor presidente, aos demais vereadores, público presente e o público que está nos assistindo de casa, né? Então, primeiramente, eu queria parabenizar a equipe do Downhill, que teve o evento final de semana, onde trouxe aí mais de 100 pilotos à nossa cidade, movimentou assim a parte econômica aí da cidade, onde teve várias aluguéis de pousadas, né? Então isso mostra que está sendo feito um trabalho aí dentro do município. Parabenizar a equipe, parabenizar a Secretaria de Esporte pelo auxílio, né? A Prefeitura, o Prefeito aí por ter ajudado toda a equipe a restaurar a pista. Então isso mostra que está sendo feito um bom trabalho, né? Também tive a honra, né, de meu filho participou, então ele subiu ao pódio, em primeiro lugar, na categoria full, estreante, né? Então foi com isso tudo ainda ganhei um presente, né? Ele está ganhando, conseguindo aí. Inteiro? Cortou inteiro? Inteiro, não teve nenhum acidente, né? Vários tombos sim, mas graças a Deus não teve nenhum incidente assim de que marcasse alguma situação, né, de risco, né? Mostrar que foi feito um bom trabalho, né? Também quero fazer um agradecimento aí à deputada federal Júlia Zanata, que ela está nos mandando aqui o espelho, né, do auxílio da emenda parlamentar que a gente levou aí início do ano a Brasília, pedindo aí a demanda, né, para o município. Então ela está nos mandando aí R$1 milhão para poder estar
ajudando dentro da saúde, 500 mil reais para a saúde e 500 mil reais para infraestrutura. Agradecer aí a presença do novo assessor dela, da Júlia Zanato, o Guilherme, do Dr. Pedrinho. Obrigado pela sua presença, obrigado pela ajuda e pode ter certeza que a gente vai estar fazendo um bom trabalho aí, demonstrando para ela, tá? Beleza? Seria isso, deixar aí uma boa semana a todos e que estejam com Deus. Alguém mais gostaria? André, por favor. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a Secretaria de Agricultura de Apiúna, o secretário Alex, o assessor Maicon, né? Também agradecer o secretário de Rodeio, o Ricardo Moser. Eu justamente marquei uma reunião com eles para trocar umas ideias em relação aos incentivos do agricultor que eles têm lá, né? Tanto o pequeno agricultor quanto o agricultor também que tem o CAF, né? E também os que fazem uma maior movimentação dentro do município, com notas e tudo mais, né? Eu acredito que essas reuniões, elas são bem produtivas, porque a gente pode trazer ideias para o nosso município e tudo mais, né? Então eu gosto de, às vezes, marcar essas reuniões aí com secretários e tal, em outros municípios também. E no demais também gostaria de deixar um abraço a todos, que tenham uma excelente semana e até a próxima segunda. Alguém mais gostaria de falar? Marisa, por favor. Assim como o Maicon, também vou fazer uma menção ali, a equipe do Downhill, parabenizar a todos, né? Lembrando também, eu acho que sempre é importante a gente lembrar do seu Cid Schmidt, que foi uma pessoa que acho que iniciou o Downhill aqui em Benedito, trouxe esse gosto por esse esporte para cá também, né? Agradecer também ao prefeito, à prefeitura, à Secretaria de Obras, à Secretaria de Esporte que esteve presente, que auxiliou, né? O tempo não colaborou muito, mas no final deu tudo certo, ninguém se machucou. Também conversando com o prefeito, existe já agora então uma empresa, né, que vai estar fazendo o reparo dessas calçadas na rua Pedro Maus, né? E logo vão estar começando também esses reparos. E aqui também foi passado para a lei, na questão dos veículos que foram retirados, o rastreador. Eu vou lembrar o nome dos veículos que foram retirados, os rastreadores aí. Da Agricultura, Secretaria de Agricultura, então, foi retirado do Celta, GM 2004, desculpa, a placa MC 1074, Fiat Uno Mille Fire Fiat 2009, a placa MGD 8373, Fiat Uno Mille Economy Fiat 2011, MN 7703 é a placa, Gol TLMCV da Volkswagen 2018, placa QIW 0594, HB20 Sense Hyundai 2021, LXM 2B78. E da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer, Corsa GM Classic Life, placa MGM 1319, e Celta 4P Spirit, placa MGM 1389. Eu tenho aqui também a relação de todos os outros veículos que ainda tem um rastreador também. São 46 veículos. Posso estar fazendo a leitura? Não precisa. Acho que a vereadora Andréia tinha pedido. Depois você deixa uma cópia contigo. Tá. Então, isso. Pelo que a gente percebe aqui, esses carros, acho que são carros que não saem da cidade, né? E também não são carros tão novos, né? Já são carros de mais tempo de uso também aqui pelas secretarias, né? E seria isso então, né? Agradecer a todos, né? Desejar uma semana abençoada e um abraço para todo mundo. Mais algum colega? Ederson, por favor. Quero só fazer um agradecimento atrasado aí ao deputado federal Ricardo Guidi, que destinou, deve fazer em torno de um mês, né, 660 mil para o hospital, que eu fui cobrado, não só eu, como os outros vereadores. Ano passado fomos até chamados de papagaio,
aqui na sessão, não só uma vez, como umas 5, 6 fomos cobrados. Então quero só agradecer a ele que ele cumpriu a palavra e pelo que eu vi, além dos 660 mil, também destinou mais 1,5 milhão. Então só quero deixar meus agradecimentos ao deputado federal Ricardo Guidi e também ao prefeito Gia. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Sim? Então, eu gostaria. Acho que não está funcionando. Troca essa ideia. Eu gostaria de agradecer o convite ao Conselho Tutelar, né, que foi feita essa casa e a gente pôde participar, mesmo que só alguns minutinhos. Eu tive a oportunidade e o prazer de conversar com a palestrante e, pelo que eu acompanhei um pouquinho do início, foi bem de aprendizado, né? Então, obrigada ao Conselho pelo convite. Também eu gostaria de agradecer e parabenizar a Secretaria de Esportes, né, e a todas as equipes participantes do Campeonato Municipal de Bocha de Bairros, né, onde os campeões foram União São João, a Liberdade em segundo lugar, Pedro Maus em terceiro e a Santa Rosa aí em quarto colocado. Então, parabéns a todos. Também quero agradecer e parabenizar a todos os envolvidos também e as famílias que depois de quase 17 anos, né, conseguiram a regularização das suas escrituras em mãos, né? Então é emocionante acompanhar a alegria desde 2008 esperando os documentos, né? Foi emocionante, sim, e também deixar aqui um parabéns especial à Cissa, que se dedicou muito nesses últimos meses a trabalhar nessa questão, né? Também a antiga gestão que começou com tudo isso, né? Então a gente tem que valorizar, até lá no dia foi comentado, né? Tem o início, meio e fim, né? Então parabéns a todos. E também em nome dos moradores do Ribeirão Próximo, quero agradecer à Secretaria de Obras pelo patrulhamento e também da mesma forma a Rua do Bosque, que pediram uma atenção lá, então foram atendidos, né? Eu só gostaria de frisar que a Rua Ribeirão Próprio precisa de alguns pontos com macadâmio. Então, no final de semana deu essa garoa, não foi uma chuva que lavasse a poeira, mas tem alguns pontos que ficaram um pouco mais críticos aí. Também gostaria de agradecer à Secretaria de Obras, ao Executivo Municipal, né, pelo conserto ali daquele buraco que estava na Rua Pedro Maus, e agora sim, eu acho que vai ser evitado alguns acidentes lá, porque a maioria estava invadindo a pista, né? E também eu gostaria de frisar um pedido ao prefeito. Eu já estive conversando com a Marise, que é a secretária. Ele depois, voltando da Alemanha, ficou de agendar uma reunião com moradores da Tifa Tessma. Então, o pedido não é para mim, eu gostaria de fortalecer, esse pedido é para os moradores. É só agendar a data e eu repasso aos moradores que eles se farão presentes. É necessário. E aí, eu gostaria de fazer... Eu estudei 2 requerimentos, 2 respostas que eu tive. Como todo mundo sabe, eu gosto de escrever, eu anotei aqui. Quanto ao requerimento 11/2025, sobre o questionamento sobre o horário da tesouraria. Isso, só não quis fazer confusão, que é muito papel. Então, em momento algum, eu questionei o trabalho do prestador de serviço. Momento nenhum. Eu sei que ela trabalha, eu queria o registro do cartão ponto, o relatório, para ter a comprovação do cumprimento da carga de horário do servidor. Eu recebi todos esses documentos, mas o registro do cartão ponto não está aqui. Então, verificando ainda o relatório, que aqui está, se a casa quiser acompanhar depois, o acesso ao sistema IPM, eu pude observar que a maioria dos acessos foram no período matutino e poucos acessos no vespertino. Então, eu penso que, assim como conversei também com outros servidores,
é necessário ter equidade e respeito, assim como nós aqui ou em qualquer outro lugar, numa empresa, em casa, para que a gente seja justo com os demais, né? Então, que se cumpra a carga horária. Então, esse foi a avaliação que eu tive desse requerimento. Tem esse requerimento aqui, o número 10, que eu pedi sobre o Fundo de Garantia e o Seguro Social INSS. Então, conforme resposta do Executivo, atrasos se devem pelo fato de não terem tido acesso aos documentos de transição de governo, conforme ofício encaminhado à administração anterior em 13 de novembro de 2024. Eu procurei a ex-prefeita, a senhora Ravel, independente da nossa amizade, eu procurei porque eu também quero ter certeza do que eu estou pedindo e do que eu estou recebendo. Então, é a mesma, a prefeita me informou que toda a documentação solicitada pela equipe de transição pelo ofício 375/24, em 10 de dezembro de 2024, foi recebido pelo senhor Márcio Gurski, assinado e nomeado como membro da equipe da transição em 11 de dezembro de 2024. Então, toda a documentação está aqui. Se houve equívoco na hora de responder o requerimento, quero acreditar que não tenha sido de má fé, mas está todo aqui para os senhores também avaliarem a leitura. E também, é claro que houve juros e multas. E daí fica um questionamento meu: esses valores de multas e juros são de responsabilidade do município, do servidor gestor que lhe deu a causa? Então, eu penso que nós somos responsáveis pelos nossos atos e precisamos arcar com as consequências dos mesmos. Isso que eu chamo de ética e responsabilidade, com a nossa conduta, não só de palavras, mas também de exemplos. Então, eu só quero mostrar aqui, todos os anexos, os documentos da transição de governo estão aqui. Eu vou deixar aqui, se algum dos senhores vereadores quiser acompanhar, eles estão aqui. Como eu falei, quando a gente pede, a gente gosta de receber a resposta. Então, os meus requerimentos, os demais eu estou avaliando também, com certeza serão lidos, são lidos, mesmo que impressos ou via virtual, eles estão sendo lidos. Então, não estou fazendo ninguém perder tempo, essa é a minha função enquanto vereadora, é de fiscalizar. Então, eu gostaria de, como já na semana passada, eu gostaria de agradecer as respostas e podem ter certeza que o tempo não será perdido. Eu estou avaliando a todos. Então, quero agradecer a presença de todos nesta casa e quero também, da mesma forma, desejar uma semana abençoada a todos. Vereadora Andréia, a minha sugestão é que você faça como eu. Quando não entende e dão por escrito, senta lá e pergunta de novo. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente só não pode ficar com dúvidas. Não. Por exemplo, assim, você recebeu a resposta, você não compreendeu a resposta, senta com a pessoa. Porque às vezes, sei lá, se foi má fé ou se não foi, aí você vai descobrir lá na hora sentando, né? Mas eu tenho a resposta. Né? Mas eu acho que é importante a gente ter essa clareza, né? Quando a gente precisa, né? Acho que é a necessidade. E realmente, eu acho que a gente sempre tem que ser responsável pelo tempo que você está, né? Quando você está numa gestão, é a tua responsabilidade. Assim como eu estive em escola, a minha responsabilidade daquele tempo, e vai perdurar até mais alguns anos, se aparecer ainda alguma falha dentro da escola, ainda vai ser minha, né? Porque é assim que o nosso CPF funciona, tá? Enfim, mas eu queria, nesse momento, só deixar registrado aqui, lembrando aqui que a gente falou muitas vezes das faixas elevadas. Conversei com o prefeito hoje, ele disse que já está sendo feito o registro de preços, inclusive acho que estão fazendo em torno de umas, assim, tipo meio que incitando em torno de umas 20 faixas elevadas, não necessariamente que vá distribuindo todas elas, né? Mas para quando precisar, inclusive na Avenida Brasil, sei que também tem, na Pedro Maus, acho que na Augusto também, acho que é alguma coisa, na Carlos 13, Baixo Santa Maria, enfim, né? Só para vocês estarem cientes, tá?
Também eu gostaria de agradecer a Raquel e o Maurício e a Prefeitura Municipal também pelo desfile dos 150 anos de imigração italiana que aconteceu no sábado em Blumenau, onde um grupo daqui do Benedito, o Dr. Pedrinho, né, fomos lá para participar desses festejos, né? A ideia é que a gente veio de algum lugar, né? E nós pertencemos a alguma cultura e é bacana a gente poder participar e poder viver esse tempo, né? Quero deixar meus agradecimentos ao Maurício, ele diz muitas vezes, mas funciona bem. E a Raquel, que ela está aprendendo muito e está sendo um tempo muito bom para todos nós, né? E no mais, pessoal, eu ia lembrar de novo aqui que amanhã de noite, me lembrei agora, que vai ter lembrando que amanhã de noite, dia 17/6, vai ter um bate-papo especial com o seu Carlos Stein, proprietário da Bene Papéis, né? Na Golden Grill, quem puder estar lá, vai ser bacana, às 19 horas, né? É isso? E no mais, pessoal, agradeço a todos, agradeço aos que nos assistiram, agradeço ao povo que está aqui, aos que nos assistem e aos meus colegas, que a gente possa ter uma semana abençoada, que a gente possa dar sempre o nosso melhor, tá? Muito obrigada e boa noite.